tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O assunto da nossa aula é orações substantivas. O próprio nome da aula já diz que essas orações exercem a função de um substantivo dentro de uma frase. Nós sabemos que, sintaticamente, o substantivo pode ocupar vários espaços dentro de uma oração. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e até mesmo seu núcleo de um aposto. Da mesma forma, essas orações vão se encarregar dessas funções sintáticas, não mais sob forma de substantivo, agora sob forma de oração. Lembrando que para eu chamar um conteúdo de oração, eu tenho que ter o verbo nesse enunciado. Os tipos de oração substantivas estão aqui na lousa do meu lado e é necessário que a gente infira e entenda o que esses nomes querem dizer. A oração subordinada substantiva, pessoal, oração por quê? Porque tem verbo, subordinada porque ela é dependente sintaticamente da oração principal e subjetiva por quê? Porque essa oração ocupa o lugar de um sujeito. Objetiva direta, logo, nós temos aqui a oração que vai ocupar o lugar de um objeto direto dentro de uma sentença. Então, a oração, ao invés de ser simplesmente um objeto direto, ela vai se chamar oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Da mesma forma, temos a oração que funciona como objeto indireto da frase. Portanto, vamos chamá-la de oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Temos também as orações que completam o sentido de nomes dentro de uma sentença. Nome em gramática, substantivo, adjetivo ou advérbio. Portanto, as orações que completam um nome, elas são chamadas de completivas nominais. Temos também as orações predicativas. Predicativo é uma qualidade geralmente atribuída ao sujeito, predicativo do sujeito. Nós temos aqui orações que funcionam como predicativos. Portanto, elas são chamadas, nesse caso, de predicativas. E, por fim, as apositivas, orações que ocupam o lugar do aposto, que funcionam como um aposto da oração, orações apositivas. Agora, pessoal, eu vou fazer análise dessas orações para a gente perceber o quanto é importante a gente separar uma oração principal de uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque, na verdade, quem vai indicar como eu classifico a oração substantiva é a minha oração principal. Então, vamos lá. Observem aqui a primeira oração. Convém que todos compareçam à festa. Eu tenho um período claramente visto aqui, porque começa por letra maiúscula, termina por um ponto. Esse período é simples ou é composto? Eu vou analisar a quantidade de verbos que tem dentro dele. Verbo convém, verbo compareçam, dois verbos, período composto. Eu vou dividir essa oração, porque cada verbo, na verdade, faz parte de uma oração diferente. E onde que eu faço essa divisão? Primeiramente, é necessário a gente estabelecer onde está a conjunção. No caso das orações substantivas, essa conjunção é chamada conjunção integrante. Ela não tem nenhum sentido, nenhum significado. Ela não estabelece nenhum tipo de relação semântica no texto. Ela simplesmente integra a oração subordinada substantiva. Por isso, essa conjunção é chamada apenas de integrante. Bom, depois que fizemos a divisão é sempre antes dessa conjunção integrante, a gente vai olhar para a oração que não tem a conjunção. No caso aqui, essa oração ela é identificada apenas pelo verbo convém. O que esse verbo tem, o que essa oração nos mostra para que eu possa classificá-la? Toda vez que nós tivermos a ausência de sujeito e um verbo na terceira pessoa do singular dentro da oração principal, eu posso automaticamente classificar essa oração subordinada substantiva enquanto subjetiva. Por quê? Porque essa oração é que ocupa o lugar de sujeito. Olha a próxima oração.
Ela sabe que somos amigos. Novamente, tenho aqui um período, letra maiúscula, ponto final. Depois eu tenho dois verbos, o que me permite chamá-lo de período composto. Consegui encontrar a minha conjunção integrante e vou separar sempre antes da minha conjunção. O que eu tenho dentro da minha oração principal, que é essa que não tem conjunção, que vai me permitir classificar a oração subordinada substantiva? Eu tenho um sujeito e um verbo transitivo direto. Ela sabe. Quem sabe, sabe algo, sabe alguma coisa. Eu preciso complementar o sentido desse verbo. Percebam que essa oração inteira complementa o verbo sabe e eu não tenho a presença de preposição entre o verbo e o complemento. Portanto, essa oração ela é classificada enquanto oração subordinada substantiva objetiva direta. Logo abaixo, nós temos outra oração. Ele necessita de que você o perdoe, um período composto, letra maiúscula, ponto final. Ele é um período composto porque eu tenho dois verbos, necessita e perdoe, e encontrei a minha conjunção integrante. Aqui algo me chama a atenção. Entre o verbo e a conjunção, eu tenho uma palavrinha que eu chamo de preposição. E essa palavrinha é muito importante para eu conseguir classificar essa oração corretamente. Bom, assim como fizemos com as anteriores, o que essa oração principal, essa oração que não tem conjunção, ela me indica, ela me oferece para análise? Eu tenho aqui um sujeito e um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que necessita de um complemento e esse complemento ele tem que ter a preposição, que é esse caso aqui. Então, pessoal, sempre que eu tenho uma preposição acompanhando aqui a conjunção integrante, eu olho para o termo antecedente. É um verbo? Isso já me basta para eu conseguir classificar essa oração enquanto oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Observemos o próximo exemplo. Ele tem medo de que você vá embora. Período composto, dois verbos. Eu tenho aqui o verbo tem, o verbo vá. A minha conjunção. Novamente apareceu esse de. Só que olha a diferença com relação à frase anterior, pessoal. A palavra que antecede esse de não é mais um verbo, é um nome, medo, um substantivo abstrato. Dessa forma, eu não posso mais classificar essa oração enquanto objetiva indireta, porque ela não completa o sentido de um verbo, ela completa o sentido de um nome. Então, quando eu tenho um nome sendo complementado pela oração, eu tenho um típico caso de oração subordinada substantiva completiva nominal. Logo abaixo, nós temos a seguinte oração. Meu desejo é que você seja feliz. Essa oração, ela constitui aqui um período composto, na verdade, começa por letra maiúscula, termina pelo ponto, composto por duas orações, dois verbos, é e seja. Identifiquei a minha conjunção integrante, vi que eu não tenho preposição antes dela, então eu vou fazer a divisão antes da minha conjunção. O que a minha oração principal tem a me dizer com relação à classificação da oração subordinada? Aqui eu tenho um sujeito e um verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que simplesmente funciona como um elemento que liga o sujeito à qualidade dele. Ele não possui um valor de significado, ok? E para terminar, nós temos a última oração. Um período composto, porque eu tenho tanto a oração do verbo quero, quanto a oração do verbo seja, e identifiquei a minha conjunção. Percebam aqui, pessoal, que dentro da minha oração principal, eu tenho sempre um termo que me permite aí inferir uma ideia de indefinição, uma coisa. Eu não sei que coisa é essa, e é justamente a minha oração substantiva que vai me dizer. Essa oração substantiva, ela tem uma ideia de equivalência com relação a esse termo indefinido. E para ajudar também, nós temos aqui os dois pontos, que é uma marca característica das orações subordinadas substantivas apositivas, que exercem função de aposto. Resumindo então a nossa aula de hoje, nós estudamos as orações substantivas, vimos como se dá essa relação de dependência sintática, vimos a classificação dessas orações, vimos a análise das orações substantivas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada, valeu, tchau, até a próxima!